Olá, tudo bem? Dando continuidade ao nosso bloco sobre a afetividade. E um dos pontos que me faz perceber se estou maduro afetivamente ou caminhando para isso é perceber se vivo baseado no que penso ou sinto ou segundo a verdade. Peçamos então hoje essa graça ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, ilumina a nossa mente e dá-nos a graça de compreender a voz de Deus em nós e assim tomar decisões acertadas na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o que é pensamento? Pensamento é um processo mental, psicológico, através do qual crio e desenvolvo ideias sobre mim, sobre o outro e sobre todo o criado. Porém, nós sabemos que existem pensamentos ruins, que na maioria das vezes são pensamentos negativos, acelerados, ansiosos, depreciatórios, ruminativos. Em geral, todos esses pensamentos são nocivos à saúde humana, pois ficam presos na nossa mente, gerando angústia e tirando toda a nossa capacidade de perceber a realidade dos fatos. Diante de um acontecimento ruim, acontecem duas coisas, um pensamento e um sentimento. O sentimento ele é importante porque através dele eu percebo a dor e a gravidade desse fato. E o pensamento, ele vem para fazer com que eu processe, entenda e assim trace planos, metas, seja para lidar com essas consequências ou achar uma solução adequada para bem viver. E quando é que ele deixa de ser o meu aliado? Quando entra no círculo vicioso, indo e voltando, rodando em minha mente como um peão, pensamentos ruminativos que não para de pensar na situação que aconteceu, naquilo que aconteceu, buscando explicações, querendo entender e de repente virou uma bola de neve. Meus queridos, enquanto esses pensamentos ansiosos permanecem rodando a nossa mente, mais caótica e confusa a mente fica. Permitir isso é viver numa verdadeira tormenta, pois esse tipo de pensamentos são, na realidade, amplificadores de preocupações e pode nos levar ao limite da nossa existência. E quais as consequências reais desses pensamentos? Embora eles sejam irreais, as consequências são bem reais. Primeiro, amplifica o sofrimento, como eu acabei de falar. Faz com que esse sofrimento seja duradouro. O sofrimento é real, a cruz da nossa vida é real, mas a cruz precisa ter como fim a ressurreição. O pensamento ruminativo faz com que eu não saia do lugar, faz com que o sofrimento fique preso a mim e pior, muitas vezes eu me torno o meu sofrimento. Isso é muito sério. Segundo ponto, esses tipos de pensamento fazem com que o meu corpo fique pesado. Esse pensamento fixo, tentando, forçando a mente, gasta muita energia. E as consequências aparecem no corpo. Um corpo totalmente cansado, sem forças para fazer nada. Pernas inchadas, coração crescido. E isso faz com que meu corpo fique inflamado, baixa a minha imunidade e desenvolve doenças. Doenças sérias como pânico, depressão, ansiedade, insônia, enxaqueca, gastrite. Fora tudo isso, nós sabemos também que existem as consequências emocionais, tristezas na minha alma. Muitas vezes eu acredito em algo irreal. Um exemplo, o fulano quis o meu mal, aquela pessoa pensou mal de mim, será? Tomemos cuidado, porque muitas vezes o não perdoar começa com o mal pensar. Uma palavra especialmente para nós mulheres, muitas vezes nos deparamos com vários tipos de pensamento. Estou muito gorda, estou magra demais, não atraio mais ninguém, sou muito sem graça, por isso ele foi embora, nunca mais vou encontrar a pessoa, vou acabar sozinha. Precisamos perceber realmente a verdade dos fatos e saber que existe algo muito maior. Dentro de mim existe algo muito maior do que os meus pensamentos. Precisamos perceber e assim sair desse ciclo vicioso,
desse redemoinho. Para que eu saia disso, como eu já falei, preciso perceber isso e assim tomar uma decisão. Parar, nós que somos cristãs, nos colocar diante de Deus, escrever tudo que está rondando na minha mente, dialogar na escrita é uma técnica muito forte. Muitos profissionais usam essa técnica da escrita, mas nós que buscamos a Deus, fazer isso em oração potencializa. Quando eu libero espaço dentro de mim, a voz de Deus ressoa com muito mais força. E assim, com meu coração livre, eu vou compreendendo que eu não sou aquilo que eu penso. E eu não preciso acreditar em tudo que eu penso. Não posso tomar como verdade os meus pensamentos. Ele é apenas uma hipótese. O meu pensamento é uma reação do meu corpo. Não me define e quase nunca, vou te dizer mais uma vez, quase nunca é a verdade. Então, fazendo tudo isso, percebendo tudo isso, analisando esses fatos, tomando essas posturas, eu vou ver de fato a saída, a verdade, tomar a decisão certa. Isso é agir com maturidade. Isso mostra que eu sou uma pessoa afetivamente equilibrada ou estou caminhando para isso. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. É importante saber isso, saber disso. E eu preciso, meus queridos, valorizar nem tanto o que aconteceu, preste atenção, mas o que eu vou fazer com esse acontecimento. Se perguntar, se fazer pergunta, que bem eu posso tirar desse mal? Mais uma coisa muito importante, se os seus pensamentos, se esses pensamentos que estão afligindo você, você não sabe nem de onde vem, nem o porquê, tipo, pensamentos que te denigrem, que te diminuem, que te desvalorizam, de autodestruição, de autoflagelação, de autossabotagem, pensamentos de morte, pensamentos que oprimem a mente, preciso chegar, analisar e pedir ajuda. Uma coisa importante, o demônio, ele tem acesso à nossa imaginação e também à nossa memória, porque são áreas decaídas do nosso ser. Então eu preciso de um profundo discernimento. É pensamento humano o que eu estou vivendo? São pensamentos humanos? É a voz de Deus que está ressoando ou é a voz do maligno? Tem outra coisa muito importante que talvez nós nem percebamos. Muitas vezes somos acometidos por vozes que invadem nossos pensamentos, muitas vezes mandando fazer coisas erradas. Então, chegando a esse grau, de fato, eu preciso pedir ajuda. Perceber o que é pensamento e o que é uma voz que está invadindo a minha mente. São coisas diferentes. Muitas vezes, por conta de várias coisas que vivemos na nossa vida, nossa mente fica enfraquecida. Eu acompanhei várias pessoas, tive vários exemplos de pessoas que, por conta do seu pensamento, via mal em tudo, ou ocasião de morte em todas as coisas, via insetos que poderiam lhe atingir, pessoas que achavam que ia ser contaminados por ratos e então paralisando a sua vida de várias formas. Porém, aconteceu uma coisa, uma jovem que me fez um testemunho, disse que estava sozinha na sua casa, no seu apartamento, e de repente começou a vir vários pensamentos. Se esse prédio cair? Se eu adoecer? E aí isso começou a lhe angustiar, eu estou aqui sozinha, se eu adoecer ninguém vai me ajudar. Mas de repente ela parou, não, peraí, qual a porcentagem disso acontecer? E começou a analisar os fatos, usou a sua inteligência para isso, fez uma oração de renúncia e a paz foi invadindo o seu coração. Outra menina, em oração, ela disse que todas as vezes, quando ela estava em crise, vinha uma voz que dizia: você não deveria ter nascido. Mas em oração ela percebeu que foram ocasionadas por traumas que ela viveu com o seu pai. E assim Deus, à medida que Ele vai mostrando as raízes, Ele vai trazendo a paz para a nossa alma. Meus queridos, Deus fala.
Ele me criou. E quem melhor do que Ele pode me orientar? Diante dos acontecimentos da nossa vida, deixemos que a voz de Deus ressoe e ponha fim a pensamentos tortuosos de nossa mente que só nos fazem mal. E assim possamos dizer como Samuel: fala, Senhor, que teu servo escuta. E escutando a voz de Deus, a paz reinará no nosso interior. Que o Senhor nos conceda esta graça.